Bom pessoal, continuando a nossa aula 2 aqui agora então, vamos ver mais uma parte dos comandos, tá? E a gente vai estar dando uma olhada agora nos comandos 3D do AutoCAD. Então vamos lá para o AutoCAD de novo. Vamos clicar aqui agora nessa engrenagemzinha e vamos colocar 3D Basics aqui, tá? Feito isso, a gente vai ligar aquela barra de novo, né, em cima. E a gente vai ter alguns comandos aqui, né, Box, Extrude e tal. Então vamos segurar o Shift no teclado e o Scroll do mouse e dar uma rotacionada na tela. Percebe que o cubo aqui no canto, né, ele roda junto. Então quando eu clico em Top, por exemplo, eu volto para a vista de planta, como se eu estivesse em 2D mesmo, né. Se eu clicar num vértice dele, eu vou para a vista que corresponde àquele vértice, né. Posso usar isso para travar a vista num ângulo fixo, se eu precisar. Tá? Ou posso segurar o Shift do teclado e mover com o scroll do mouse. Beleza? Eu fico no ambiente 3D daí. Percebe que o cursor começa a ter um eixo de cota ali, né? O eixo Z, azul. Não tem só o verde e o vermelho mais, tá? Então esse é o ambiente 3D do AutoCAD. Então vamos começar a ver esses comandos aqui, como que eles funcionam, tá? Eu tenho o box, primeiramente. Como o próprio nome diz, é um box, né? Uma caixa. Eu clico uma vez, clico outra vez e faço a caixa. Beleza? Aqui eu estou vendo todo o ambiente em wireframe, né? Vista de arame que a gente chama. Posso mudar aqui. Nesse 2D wireframe aqui eu posso colocar, por exemplo, realistic. E aí ele fica um sólido, né? Tem o hidden também, que fica mais contornado só nas extremidades, né? Percebe que essa linha está mais grossa que a do meio. Então tem esse tipo de visualização ali. Eu gosto de usar o shaded. Ele costuma ser mais leve, tá? Quando preciso usar. Então o box é isso, tá? A gente tem também o extrude. O extrude ele vai servir para quando a gente tem um objeto 2D desenhado e a gente quer fazer ele virar um objeto 3D. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse um círculo, eu posso desenhar um objeto 2D inclusive, mesmo estando no 3D. Né? Eu posso pegar o comando circle, né, e desenhar aqui. Ele fica em planta, tá vendo? Se eu clicar no top ali, eu volto para uma vista de planta e vejo ele em planta. Ele é um círculo mesmo 2D. Né? Se eu olhar no menu de propriedades, vai estar aqui circle, né? Porém, posso fazer ele virar um cilindro agora. Posso pegar o extrude aqui, seleciono ele, enter, e aí ou digito um valor, né? Percebe que o valor está aparecendo no cursor ali, ou eu clico onde eu quero, né? E ele vira um cilindro. Tá, então esse é o extrude. Eu poderia ter um retângulo aqui, por exemplo, né? E querer usar ele também. Viraria um box. Né? Poderia ter qualquer objeto, poderia ser, sei lá, uma estrela. Deixa eu desenhar rapidinho aqui uma estrela. Tá, poderia pegar, extrude e fazer. A única condição de usar esse extrude é que tem que ser uma polyline. Tá? Se for uma linha que não é polyline, né? Por exemplo, se eu desenhasse aqui um retângulo, que na verdade são 4 linhas, né? Eu não conseguiria usar o meu extrude aqui, tá? Não teria como. Eu ia pegar só a linha, tá vendo? Ou ia pegar as 4 linhas, mas não ia ficar um negócio fechado, tá vendo? Então, quando eu tenho um objeto que não é polyline, eu preciso primeiro juntar ele, né? Com o comando join que a gente viu lá. E aí sim eu posso vir com o extrude e fazer a box. Beleza? Então o extrude é isso daí. Então o próximo comando que a gente vai ver aqui agora é o revolve, né? Então se eu tenho, por exemplo, um retângulo, desenhado aqui um retângulo 2D, tá? Eu posso usar esse revolve para me fazer literalmente uma revolução, né? Quem estudou cálculo aí na faculdade viu aquela parte de integral por revolução, né? A gente pegava uma figura ali 2D e fazia a integral dela, né, como se ela girasse 360 graus, né? A gente achava, né, o volume, a área ali daquela figura. Só que é basicamente isso, tá? A gente pega o revolve, né? Clica ali no objeto, enter, e escolhe o eixo que a gente quer fazer a revolução. Então se eu pegar no eixo X, ele vai fazer nesse sentido, indo para lá e voltando para cá, né? E aí eu posso digitar o ângulo que eu quero, né? Por exemplo, sei lá, 200 graus. Vira uma figura, né, revolucionada 200 graus a partir da origem ali. Fazendo o Y também.
Vou demonstrar aqui. Agora é o contrário, né? Ele pega no eixo Y a rotação, né? Tá, e aí essa distância que tem, né, o raio aqui da revolução, ela tem a ver com a origem ali do AutoCAD, né? Como o ponto 000 está aqui e o objeto está nesse lugar, eu peguei o eixo Y, então ele vai pegar a distância que tem do eixo Y para cá e vai fazer a revolução. Eu só preciso digitar o ângulo, né? Por exemplo, 180. Fica a figura aí feita em 180. E basicamente então é isso, beleza? O próximo comando que a gente vai ver é o Loft. Tá, se a gente coloca o mouse aqui em cima, a gente consegue ver um pequeno resumo de como que ele funciona, né? Então se eu tenho três linhas ali 2D, né, eu posso juntar elas formando um objeto 3D. Então se por exemplo eu tenho aqui um círculo, né, e aí eu vou copiar ali 3 vezes para cima, vou dar uma diminuída nesse e uma aumentada nesse, né, 3 círculos de diâmetro diferente. Posso pegar o Loft, selecionar os 3 e ele faz uma junção aí nos 3, né? Vira um cone aí, né? Posso marcar essa opção mesmo, Cross Selection Only, né? E vai ficar assim. Percebe que ele fecha aqui, ó, as extremidades, né? É basicamente isso, serve para juntar superfícies, né? Poderia ser com retângulo também, né? Vou pôr aqui. Aumentar um pouco esse. Diminuir esse. Percebe que dessa vez ele entendeu que era para fazer, né, fazer o de cima voltar pro de dentro. Tá, se não é isso que a gente quer, a gente tem que fazer de outra forma, tá? A gente tem que pegar o comando Loft e aí a gente vai selecionando primeiro o que a gente quer, aí o próximo e aí o próximo. E aí sim vai ficar, né, na sequência como ficou esse daqui. Beleza? Então nesse comando é basicamente isso. E aí tem um comando bem interessante aqui que eu gosto, que é o Sweep. Sweep em inglês é como se fosse varrer, né? E ele serve para copiar um objeto ao longo de outro objeto, mas nesse caso no ambiente 3D, como se fosse o array que a gente viu lá, né? Só que aqui ele vai realmente integrar esse objeto ao longo de outro objeto. Então, por exemplo, se eu tenho uma spline, supor que eu tenho uma spline aqui, e aí eu tenho um círculo também. Eu posso fazer esse círculo ser integrado ao longo dessa spline, né? Posso pegar o sweep, seleciono o objeto que eu quero integrar, Enter, e seleciono o objeto que vai sofrer a integração. E aí a spline vai virar essa linha aqui. Beleza? Bem interessante isso aqui. Dá pra gente pegar fazer uma hélice aqui. Tá, comando helix ponto base raio por 4. Distância das curvas, né? Vou colocar 5 e altura. Vou colocar mais ou menos aqui. Posso fazer a mesma coisa, posso fazer círculo, fazer com quadrado também depois. Pego o sweep, pego aqui, enter, pego aqui, enter. Tá. Enter, enter. Bem legal esse comando, dá pra fazer bastante coisa aí pra quem vai usar o 3D. Tá? E é basicamente isso. Bom, o próximo comando aqui vai ser o Press Pull, tá? Que ele é basicamente igual ao Extrude. A diferença é que a gente vai usar em superfícies que já são 3D. Né? Então, por exemplo, eu tenho esse cubo aqui, se eu quisesse aumentar só essa parte de cima, era só clicar e aumentar. O cilindro aqui também, posso aumentar. A estrela aqui posso aumentar. A ponta aqui dessa linha posso aumentar, só que ela vem em linha reta, né? Ela não vai, por exemplo, se for uma superfície curvada, ela não vai continuar fazendo curva, ela vai começar a vir reto. Tá vendo? Ela pega o ângulo final que tem aqui na ponta e só estica. Beleza? Basicamente é isso. E aí a gente vai ter o comando Union também. Ele é parecido com o Join lá que a gente tem no 2D, que junta linhas para
fazer virar uma polyline, né? Só que esse aqui vai fazer com objeto 3D. Então vamos supor que eu tenho esse cubo aqui, né? Vou mover ele para sair de cima dessa outra objeto aqui. Vamos supor que eu quero copiar ele para cá e para cá. E aí eu quero juntar os três, né? Aqui eu tenho três separados. São três 3D Solids, né? Eu posso pegar o comando Union, selecionar os três, Enter. E ele virou um objeto só, 3D Solid, só que é um só, não é mais três. Tá? Se eu clicar, eu seleciono ele inteiro. Tá, não necessariamente os objetos têm que estar se encostando para fazer isso. Poderia juntar tudo aqui se eu quisesse, fazer virar um objeto só. Olha lá, virou um objeto só. Então nesse comando é basicamente isso também. E aí eu vou ter o comando Subtract também, que ele vai basicamente extrair um elemento de dentro do outro. Vamos supor que esse cubo está encostando dentro da estrela ali. Tá? Pego lá o Subtract, seleciono o elemento que eu quero que permaneça, dou um Enter. Seleciono o elemento que eu quero que desapareça e dou um Enter. Ele vai cortar fora o elemento que eu selecionei por segundo. Tá? Basicamente é isso. Tudo que ficou dentro da estrela aqui foi cortado do cubo. Né? Então basicamente é isso daí. E aí tem o Intersect também. Isso aqui é bem interessante. Tá? Eu vou pegar essa linha aqui, vou dar uma escala nela porque ela ficou muito grande. Vou colocar aqui ponto 0.4, né? Vou pegar ela aqui e vou colocar dentro desse outro elemento aqui. Subir um pouco. Tá, então eu vou selecionar o comando Intersect e vou selecionar os dois elementos de uma vez. E dou Enter. O que vai sobrar é o resultado de intersecção entre os dois. Então não faria sentido eu ter que selecionar um depois do outro, porque de qualquer forma o resultado ia ser esse. Então já seleciono os dois juntos e fica assim. Tá? Se eu usasse o Subtract aqui, por exemplo, aí sim eu poderia selecionar esse, depois esse. E Enter. Aí nesse caso, esse ficaria sobrando. Ou se eu quisesse fazer um buraco ali dentro, nesse formato aqui, poderia pegar o Subtract. E eu seleciono o primeiro objeto que eu quero que fique, depois que eu quero que saia. Né? E aí fica o buraco lá dentro. Tá? Não sei se comentei já em algum momento, mas quando a gente está rotacionando aqui no 3D, eu acho que eu não comentei ainda. É interessante a gente selecionar alguma coisa no ambiente que a gente quer visualizar. Qualquer software da Autodesk, tá? O Revit, AutoCAD, Navisworks, qualquer um. A gente vai selecionar um objeto antes de usar o Orbit, tá? O que é o Orbit? É pegar o scroll do mouse e o Shift e rotacionar a tela, igual a gente estava fazendo aqui. Se eu deixar um objeto selecionado, a tela vai rodar em volta desse objeto, tá vendo? Se eu não tivesse ele selecionado, eu ia rodar meio de qualquer jeito aqui, tá vendo? Então é interessante sempre a gente selecionar algo para rodar a tela, que a gente ganha mais controle do que a gente está posicionando aqui na nossa visualização. Tá, só um parênteses aí. Um outro comando bacana aqui que tem no 3D que eu quero passar também, vou apagar aqui para não ficar muita coisa, é um comando chamado 3D C Orbit. Quando eu uso esse comando, meu cursor vira um átomozinho ali, né? E eu posso clicar e arrastar e a tela começa a rotacionar. Tá? Conforme a força que eu jogo aqui, ela roda de forma diferente. Tá? Se eu jogar forte, vira bagunça, né? É meio ruim controlar isso aqui, mas né, eu poderia deixar um projeto rodando aqui devagarinho assim para poder ir falando sobre ele, né? Numa apresentação, numa reunião, alguma coisa assim que precisasse, né? É um comandinho interessante isso aqui. Tá? Como é que eu volto ao normal? Clico lá em Top em cima, volto no topo e tô aqui de novo já. E aí o último comando que eu vou passar aqui do 3D é um comando chamado Flatshot. Tá? Com esse comando a gente consegue transformar objetos 3D em 2D. Tá? Veja bem, não é 2D em 3D, é 3D em 2D. Então eu posso pegar um desenho 3D que eu tenha feito, posicionar ele numa vista que seja conveniente para mim, né? Essa aqui, por exemplo. E aí eu posso criar esse desenho em 2D. Tá? Vou demonstrar que fica mais fácil de entender. Então, Flatshot é o comando. Pode deixar do jeito que está aqui, tá? E Create.
O AutoCAD já vai criar para mim, eu só clico, percebe que ele está só no eixo XY, né? Eu pego e clico onde eu quiser para ele ficar. Aí ele vai pedir para mim dar uma escala, pode deixar 1 mesmo. E isso aqui pode dar Enter. Aí vai falar para mim colocar uma angulação conforme o ponto que eu cliquei ali, pode pôr 0. E tá ali. Se eu for para o plano 2D, percebe que isso aqui, deixa eu tirar um print. Aquilo ali é igualzinho isso daqui, né? Só que ali agora eu tenho um desenho 2D, que eu posso colocar anotações, mudar de cor se eu precisar, né? Fazer observações, cotar e etc, né? Detalhar, escrever alguma coisa. Coisa que no 3D não é tão simples, tá? Não é muito conveniente colocar textos aqui no ambiente 3D. E outra, isso aqui é o modelo original, né? Não necessariamente você vai ficar trocando de cor, né? Fazendo observação, igual você consegue fazer num desenho 2D, né? Porque é 2D, é muito mais fácil você mexer. Lembrando que ele vem como bloco aqui, tá? Você pode explodir. E aí você tem várias splines, né? É bem interessante esse comando aqui. Então com isso eu finalizo a parte de comandos 3D. Beleza? Valeu!